Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando sobre a relação entre grandezas. Então, a gente já estudou um pouquinho sobre grandezas, né? O que são grandezas, por exemplo, massa, capacidade, tempo, área, volume e por aí vai. Então essas grandezas, em algumas situações, elas podem estar relacionadas. Por exemplo, ao comprar tomate em uma feira, existe a relação entre a massa do tomate e o preço a pagar por esses tomates. Ou, por exemplo, o tempo necessário para encher o balde de água depende da vazão da torneira e do tempo, né? Se for uma torneira com maior vazão, vai encher mais rápido. Se for uma vazão menor, vai encher mais devagar. Outro exemplo seria a altura de uma criança, também varia com o tempo, né? Então a gente está relacionando altura e tempo. Vamos falar sobre as grandezas diretamente proporcionais. Então observe a relação entre a massa do tomate e o preço a pagar por esse tomate. Então olha só, o tomate custa R$ 4,00 por quilograma. Então, se a gente comprar 1 quilograma, vamos pagar R$ 4,00. Se comprarmos 2 quilogramas, vamos pagar R$ 8,00, né? Multiplica por 2. Se comprarmos 3 quilogramas, vamos pagar R$ 12,00, multiplicou por 3. E assim por diante. Então observe aqui, se a gente dobra a massa de tomate, o preço também dobra. Se a gente triplica a massa, o preço também triplica. E assim por diante. Ou seja, nesse caso, essas duas grandezas, a relação entre essas duas grandezas, ela é diretamente proporcional, né? Justamente por causa disso, quando eu dobro uma, a outra também dobra. Quando eu triplico uma, a outra também triplica. Então, isso é um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Vamos a um exemplo. Quando a gente consome produtos industrializados, é importante ficarmos atentos às informações nutricionais que podem ser observadas nos rótulos das embalagens. A quantidade de gordura saturada presente nos alimentos é indicada nas informações nutricionais. Esse tipo de gordura, quando consumida em excesso, pode aumentar o risco de doenças cardíacas. Carlos leu na embalagem do biscoito a seguir que, em cada porção de 40 gramas do produto, havia 3 gramas de gordura saturada. Note que as grandezas massa do biscoito e massa de gordura saturada são diretamente proporcionais, pois, se dobrarmos uma delas, a outra também dobra. Ou, se reduzirmos uma delas à metade, a outra também se reduzirá à metade, e assim por diante. Então, podemos calcular a massa total de gordura saturada, que a gente vai chamar aqui de X, já que a gente não conhece essa massa total, utilizando a propriedade fundamental das proporções. Tá? Então eu montei uma tabelinha aqui, né? Nessa primeira coluna, massa do biscoito, na segunda coluna, massa de gordura saturada. Então a gente sabe que em 40 gramas de biscoito, deixa eu circular aqui, em 40 gramas de biscoito, nós temos 3 gramas de gordura saturada, certo? Essa é a informação que foi dada lá no pacote do biscoito. A gente quer calcular, então, em 160 gramas, que é o pacote todo, quantas gramas de gordura saturada tem, que a gente chamou de X, porque a gente não conhece. Então, com essas 4 informações aqui, a gente vai montar essa relação aqui, ó. 40 sobre 60 é igual a 3 sobre x. Tá? Só pegando na mesma ordem que está aqui na tabela. Isso aqui, como é que a gente resolve? Isso aqui é uma equação, né? Como é que a gente resolve essa equação? Um jeito bem fácil de resolver isso aqui é multiplicando cruzado. Então, eu vou multiplicar esse com esse e vou multiplicar esse com esse. Tá? Então, 40 vezes x está aqui, 160 vezes 3 está aqui. 40 vezes x é 40 vezes x, não posso fazer nada. Agora, o 160 vezes 3 dá para resolver, dá 480.
Então eu tenho 40x igual a 480. Como é que eu resolvo isso? Esse 40 que está na frente do x, eu passo para o outro lado dividindo. Então, 480 dividido por 40. Isso dá 12. Então, nosso x vale 12. Tá? Então, assim a gente pode concluir que nesse pacote de biscoitos há 12 gramas de gordura saturada. Tá ok? Aqui temos um outro exemplo. Observe a informação em destaque na lata de tinta. Então, uma tinta de 3,6 litros cobre 15 metros quadrados. Tá? Ou seja, se a gente for utilizar essa lata de tinta para pintar uma parede, por exemplo, esta lata de tinta vai pintar 15 metros quadrados dessa parede. Então eu quero saber quantos litros dessa tinta serão necessários para cobrir 75 metros quadrados. Tá? Isso aqui é um cálculo importante, né, para a gente conhecer. Por exemplo, se a gente for pintar a nossa casa, pintar um quarto, algo do tipo, tá? É esse cálculo aqui que a gente vai utilizar para saber quantas latas de tinta tem que comprar. Primeiro passo, eu vou chamar de x a quantidade de litros que eu preciso encontrar para cobrir lá os 75 metros quadrados. Tá? Montei uma tabelinha, quantidade de tinta, área em metros quadrados. Então, eu sei que a lata com 3,6 litros, ela cobre 15 metros quadrados. Agora eu quero saber x litros para cobrir 75 metros quadrados. Tá? Vou fazer a relação aqui. 3,6 sobre x é igual a 15 sobre 75. Para resolver isso aqui, mesma coisa de antes, vou multiplicar cruzado, esse com esse, e depois esse com esse. Então, x vezes 15 está aqui, 3,6 vezes 75 está aqui. X vezes 15 é 15x, não dá para calcular. 3,6 vezes 75 dá 270. Tá? Aqui eu estou resolvendo de outra forma do que eu fiz no exemplo anterior. O que eu vou fazer? Eu quero tirar esse 15 daqui. Eu quero deixar o x sozinho. Como é que eu tiro esse 15 daqui? Eu vou dividir por 15. Por quê? 15 dividido por 15 dá 1. Fica só o x sozinho. Se eu divido por 15 de um lado, tenho que dividir por 15 do outro lado também. Então, 270 dividido por 15 dá 18. Que é essencialmente a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, né? O 15 que estava aqui passou para o outro lado dividindo. Tá? Ou seja, eu vou precisar de 18 litros para cobrir 75 metros quadrados. Observem que é 18 litros, não é 18 latas de tinta, porque a lata possui 3,6 litros. Tá? Então, se eu fosse comprar latas igual a essa aqui, eu ainda precisaria fazer um cálculo para saber quantas latas dá esses 18 litros que eu preciso. Vamos a um outro exemplo. Vicente é costureiro e comprou 16 metros de tecido por R$ 220,80. Quanto Vicente pagaria por esse mesmo tecido caso tivesse comprado 7 metros apenas? Então aqui é a mesma coisa, é um caso de grandezas diretamente proporcionais, porque se eu compro mais tecido, eu vou ter que pagar mais caro, né? Aqui no caso ele está querendo saber se eu comprasse menos tecido. Então, nesse caso, eu vou ter que pagar mais barato. Vamos considerar x como sendo o preço que eu vou pagar pelos 7 metros de tecido. De novo, montei uma tabelinha. Quantidade de tecido aqui nessa coluna e o preço aqui nessa coluna. Para os 16 metros, a gente paga 220,80. Tá aqui. Para os 7 metros, a gente paga x, que eu ainda vou ter que calcular. Vou montar aqui do lado a minha proporção, 16 sobre 7
é igual a 220/80 sobre x. De novo, vou multiplicar cruzado aqui. 16 vezes x está aqui. E 7 vezes 220/80 está aqui. 16 vezes x fica 16x. E 7 vezes 220 com 80 dá 1545,60. Tenho esse 16 na frente do x, quero tirar ele daqui. Vou dividir tudo por 16. Desse lado, 16 dividido por 16 dá 1, então fica só o x sozinho. Desse lado, 1545,60 dividido por 16 dá 96,60. Ou seja, pelos 7 metros, ele pagaria 96,60. Certo? Então, isso foi grandezas diretamente proporcionais. Agora, a gente vai falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, temos aqui um exemplo comparando a vazão em alguns baldes aqui, para encher o balde de água. Aqui nós temos vazão 1 litro por minuto. Vai demorar 24 minutos para encher o balde. Se a vazão for 2 litros por minuto, vai demorar 12 minutos para encher o balde. Se a vazão for 3 litros por minuto, vai demorar 8 minutos para encher o balde. E se a vazão for 4 litros por minuto, vai demorar 6 minutos para encher o balde. Colocando essas informações num quadro, o que está acontecendo aqui? Ó? Olha só, o que aconteceu quando eu dobrei a vazão? Estava 1, fui para 2. O tempo reduziu pela metade. Né? Ou seja, o que significa isso? Se eu aumentar a vazão de água que está saindo da torneira, o balde ele vai encher mais rápido. Né? Ou seja, o tempo que vai demorar para encher o balde é menor. Então, se eu dobro a vazão, o tempo cai pela metade. Se eu triplico a vazão, o tempo cai pela terça parte. Então, multiplico a vazão por 3, o tempo vai ser dividido por 3. Então, isso significa termos grandezas inversamente proporcionais, ou seja, se uma dobra, a outra cai para a metade. Se uma triplica, a outra cai para a terça parte. É exatamente o contrário do que acontecia antes. Como é que a gente resolve problemas desse tipo? A família de Milena possui um sítio com um tanque que cria 750 tilápias. Para alimentá-las por 12 dias, eles utilizam certa quantidade de ração. Pensando em ampliar a renda, a família vai aumentar o tanque e criar 1.350 tilápias, mantendo o consumo de ração por tilápia. Por quantos dias essa mesma quantidade de ração será suficiente para tratar as tilápias após esse aumento? Então, olha só, o que vai acontecer? Eles vão aumentar a quantidade de tilápias no tanque. O que vai acontecer? Aquela quantidade de ração que era utilizada antes, se aumentou a quantidade de tilápia, significa que eles vão comer mais ração. Portanto, a quantidade de dias que aquela ração durava vai reduzir. Né? Os peixes vão comer mais, ou seja, vai durar menos tempo aquela quantidade de ração. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Porque se eu aumento a quantidade de tilápias, a quantidade de dias que a ração dura vai ter que diminuir. Certo? Vamos lá. Vamos representar essa situação aqui em um quadro, como a gente fez antes. E vamos chamar de x a quantidade de dias que a ração ali vai durar para alimentar as tilápias. Então, na primeira coluna nós temos quantidade de tilápias, na segunda quantidade de dias. A gente sabe que 750 tilápias, a ração dura 18 dias. Agora eu quero saber, 1.350 tilápias, quantos dias vai durar essa ração? Chamei de x. Então, nesse caso, o que acontece? O que vai ter de diferente aqui? Para poder fazer o cálculo, então, já que a gente está falando de um problema inversamente proporcional, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma das frações aqui
e vai inverter ela. Observe o seguinte, a primeira aqui eu deixei igual 750 sobre 1350. E a segunda eu inverti, porque era 18 sobre x, eu coloquei x sobre 18. Essa é a única diferença que vai ter na hora de resolver o problema. Basta a gente inverter uma das frações, tá? Mas só pode inverter uma delas, tá? Não pode inverter as duas, que daí vai estar errado. Para resolver, eu resolvo da mesma forma, multiplica cruzado. X vezes 1350 está aqui, e 750 vezes 18, que está aqui. 750 vezes 18 dá 13.500. Agora, esse 1350 que ficou junto com o x, passa para o outro lado dividindo, e 13.500 dividido por 1350 dá 10. Ou seja, aquela ração vai durar agora apenas 10 dias. Certo? Então, essa é a diferença entre problemas de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Sempre tem que prestar muita atenção na hora de retirar os dados do problema e fazer essa análise, se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Certo? Agora ficam alguns problemas para vocês estarem resolvendo aí. Ok, pessoal, então, para o vídeo de hoje é isso aí. Tenham bons estudos.